Olá, tudo bem com vocês? Desejo muita luz e paz nos corações. Estamos aqui hoje novamente, né? E pelo que vocês já estão percebendo, nós não vamos trabalhar na máquina de costura. Nossa travessura de hoje vai ser de novo trazer a cozinha para o nosso ateliê. Quando do vídeo do tingimento natural com casca de cebola, uma das inscritas me questionou sobre como fazer esse mesmo tingimento natural utilizando pó de café. E eu respondi para ela lá, mas achei interessante a gente fazer um videozinho também sobre o assunto. O que a gente vai precisar? Pó de café reutilizável, uma vez que o tingimento natural de tecidos é visando também a sustentabilidade do planeta. No caso, nós vamos precisar o pó do café reutilizável, uma panela com água, que aqui eu já coloquei um pozinho de café, tecidinhos variados, pó de renda também, sal para o segundo passo e vinagre. Para quem não me conhece, eu sou Karine e você está no Cacá Ateliê. Sejam todos muito bem-vindos. Bem, o café aqui ele é reutilizável, então o que eu fiz? Durante um período eu fui armazenando a sobra da borra do café, então pode ser café feito em coador de pano, em coador de papel, cafeteira elétrica, cafeteira italiana, máquina de café de cápsula. Qualquer café que você utilizar, você vai guardando a borra do café, deixa ela secar, né? Cuidando para que ela vai mexendo diariamente, né? Para que ela vai secando de uma forma homogênea. E aí, quando tiver uma quantidade suficiente que você julgue para atingir a quantidade de tecidos que vocês vão atingir, no caso eu peguei um tecido já antigo, um percal novinho, peguei também uns pedaços de passa-fita e vou tingir isso tudo junto. O que nós vamos fazer agora? Colocado o pó de café na água, mexa bem, leve ao fogo baixo por aproximadamente 15 minutos, até que fique um café bem forte. Esse café bem forte, você vai desligar o fogo, vai molhar os seus tecidos e vai colocá-los na panela com a água e o pó do café. E aí vai deixar esses tecidos no café até que a água esteja fria. Então nós temos aqui o café já fervido e trouxe para mostrar para vocês aqui na xícara a coloração dele, ficou bem forte, ó, né? Ficou bem forte. A borra do café continua na panela. Para essa quantidade de tecido que eu vou tingir, eu tenho aproximadamente umas 15 colheres de pó de café reutilizado e mais ou menos 1,5 litro de água. Meus tecidos já estão molhados e eu vou colocá-los na panela. Olhem a cor que já fica, só de colocar na panela. Lembrando que tecido de algodão sintético não tinge, tá? Quanto mais tempo ficar na panela, mais escuro vai ficar a nossa pigmentação. Reparem, olha só, o tom que já deu. Vou colocar um tecido antigo. Olha. E vou colocar um tecido novo. Esses tecidos vão ficar na panela
até que a água esfrie. Olhem só como já pegou a cor. Não se preocupem, porque esse pozinho do café, depois ele vai soltar. Na hora que a gente fizer a lavada dele na água com vinagre, ele já vai soltar todo esse pó. Mas caso fique a pigmentação, ela é interessante porque nós estamos criando tecidos únicos. Então, quanto mais diferente, quanto mais exclusivo for os nossos tecidos, mais exclusivos serão os nossos projetos. Eu posso criar só uma região mais escura e deixar essa região aqui mais em evidência, não colocar tanto na água, porque daí eu vou criar tonalidades diferentes no meu tecido. Vai permanecer na água até que ela esfrie e depois eu volto para mostrar para vocês. Quero mostrar para vocês como que ficou a nossa travessura. Lembrando que quanto mais tempo ficar na água, mais forte vai ficar o tingimento, a pigmentação, tá? Então, não se assustem, é assim mesmo. Toda essa borra do café vai sair depois. E se eventualmente uma ou outra ficar, isso vai ficar impregnado no tecido e vai ficar um diferencial. O que que nós vamos fazer agora? Aqui eu tenho 1 litro de água e eu vou colocar uma colher bem farta de sal nessa água, uma colher bem farta, e vou colocar também uma colher de vinagre. Vou mexer bem essa misturinha e vou adicionar na água ainda com a borra do café. E vou voltar o tecido para cá e vai permanecer assim por 1 hora. Para quê? Para que o sal com vinagre dê a firmeza na nossa tintura. Então, vou mexer bem aqui, vou misturar na água, vou misturar bem na água com a borra do café e vou voltar o tecido para cá. Eu poderia ter feito sem tirar o tecido da água, poderia, mas eu quis mostrar para vocês como que fica, tá? Então eu tirei da panela para mostrar para vocês que é assim mesmo que fica o tecido, tá? Então não se assustem. Coloquei o tecido de volta, vou misturar bem e vou deixar na panela por 1 hora. Depois disso, a gente vai lavar o tecido e eu mostro para vocês. Isso que vocês estão ouvindo no fundo são as gralhas azuis, que elas vêm todos os dias de manhã e de noite pedir comida aqui em casa. Então elas já sabem que elas têm café da manhã e café da tarde garantido. Então a gente junta pão e elas vêm aqui e fazem a festa. Tá, então só relembrando aqui a nossa travessura. Voltei o tecido para cá, para a água, com 1 colher de sal e 1 de vinagre para cada litro de água e vou permanecer nessa mistura por 1 hora. Depois eu volto para mostrar para vocês. Depois de 1 hora que os nossos tecidos ficaram imersos na nossa tintura com sal e vinagre, eu os lavei em água corrente para retirar o excesso do pigmento da borra do café e também do odor característico do vinagre. Coloquei os tecidos para secar na sombra e já trouxe eles aqui para vocês passados, de forma que já possamos trabalhar e confeccionar as nossas peças únicas.
O que que eu quero mostrar para vocês? O comparativo entre as diversas texturas e o antes e o depois. Por exemplo, essa passa-fita, ela não é 100% algodão, ela tem um pouquinho de sintético, então a pigmentação dela ficou bonita, ficou diferente, mas se você comparar com essa outra aqui, que é 100% algodão, vamos perceber que elas ficaram com pigmentação diferentes. Reparem aqui o brilho, o realce do brilho que deu nessa passa-fita, que ela já é com a renda junto. Ela era branca e agora, depois do tingimento com a borra do café, ela ficou com uma coloração totalmente diferente. A mesma coisa o nosso tecido percal. Aqui eu tinha um percal 1180 fios, né? E a nossa tintura ficou dessa forma. Reparem que aqui aonde a borra do café ficou mais em contato com o tecido, ela fez uma pigmentação mais acentuada. Mas como é uma natural, é diferente, né? As tonalidades conforme o contato com a borra do café. E aqui eu tenho uma etamine, que era um tecido antigo. A trama da etamine, ela é bem mais aberta, ó. Então, o que que acontece? A pigmentação ficou bem mais acentuada. Se compararmos com o percal e se compararmos com as passafitas. Por quê? Porque quanto mais aberta a trama do tecido, mais a pigmentação da tintura natural vai absorver, tá? Agora, o que eu quero lembrar para vocês é o seguinte: isso aqui é uma tintura com elementos naturais. Elas vão ficar totalmente diferentes daquela pintura que a gente faz com tinta. Por quê? A tinta, ela tem muita química, né? E isso aqui é 100% natural. Então, é normal que quando eu tirei da água, a cor estava bem mais acentuada. Quando eu fiz a lavagem em água corrente para retirar o excesso do pigmento, o excesso da borra e também o cheiro do vinagre, claro que perdeu um pouco aquela tonalidade mais escura. Mas isso é normal, uma vez que os nossos tingimentos naturais não têm química, certo? Então, fica a dica de como a gente aproveitar os tecidos antigos e os elementos da natureza para que a gente possa confeccionar peças únicas e exclusivas. Se eu fizer uma nécessaire com essa peça, usando esse passa-fita, ela vai ser única. Ninguém mais vai ter exatamente nesse tom, porque mesmo que eu agora faça novas tinturas com elementos usando a própria borra do café, com certeza a pigmentação vai ficar diferente. Tingimento natural sempre é único. Espero que vocês tenham apreciado esse tutorial de tingimento com a borra de café. E eu vou deixar na descrição o link do vídeo que eu fiz sobre tingimento natural de tecidos usando a casca da cebola. A todos vocês que ficaram comigo até o final, sou imensamente grata. Espero realmente que tenham apreciado esse tutorial. Até breve. Minha gratidão. Namastê.